Às vezes não é nem burnout, amiga. É só falta de descanso. Aquele cansaço acumulado, sabe? Você sabe descansar, bonita? E eu não tô falando de dormir 8 horas por noite ou passar muito tempo na horizontal, sabe? Eu tô falando de descansar enquanto você tá acordada. Sobre um tipo de descanso que você de fato relaxa a cabeça. Vamos falar disso então? Porque talvez você esteja precisando? Como alguém que passou por um burnout, eu sei que existe cansaço vive na pele, cansaços que não são só cansaços, que carregam coisas além, que às vezes querem dizer alguma coisa que não tá claro pra você. O cansaço às vezes é um sintoma de algo maior. Isso de fato pode acontecer e pode ser algo maior que isso, pode. Mas também existem cansaços que, na maioria das vezes, eles são falta de descanso. Por mais óbvio que isso pareça, é porque você não sabe como descansar de fato a sua cabeça. Você não sabe descansar direito. Esses dias eu vi no TikTok uma menina ensinando a escovar dente, outra a tomar banho. E eu falei, nossa, será mesmo que eu preciso assistir esse vídeo? E aí, e aí, por incrível que pareça, não é que eu aprendi coisa ali? Da mesma forma, às vezes você não sabe descansar. Então, se eu posso te ajudar com isso, porque como alguém que não sabia descansar, eu achava que eu sabia, mas eu não sabia porque eu tinha muita dificuldade em parar, aquela famosa workaholic, tinha meu nome aí. Agora não tem mais, não tem mais meu nome, tirei daí. Enfim, como alguém que passou por tudo isso, viveu um burnoutzinho, experimentou muita coisa e aprendeu a descansar. Então talvez eu possa te ajudar com isso. Vamos lá, pega na minha mão. Você não tá sozinha, você não é a única que passou por isso. Bora que eu vou te contar formas assim que podem te ajudar para você conseguir relaxar essa cabeça, por mais que seja um mundo louco que a gente tá hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu sou a Daiane Queiroz, eu sou orientadora de carreira. Nesse canal, caso você tenha caído aqui de paraquedas, a gente fala sobre carreira. Carreira não só naquele modo tradicional de pensar mundo do trabalho, mas como ter saúde nesse ambiente de trabalho também, que é importante. E se inscreve no canal caso você queira saber sobre esse assunto, curte o vídeo, compartilha com alguém que você conhece que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo também, tudo que você vai encontrar por aqui. Vamos falar então do descanso, bora. Volta, né, aliás. Eu sei que no mundo que a gente tá hoje é muito difícil a gente pensar em relaxar, né? Vamos falar a verdade? Quem é que tem facilidade para relaxar hoje em dia? No mundo onde a gente está o tempo todo sendo hiperestimulado. A gente tem muitos estímulos à nossa volta, não só ali nas telas, mas a gente anda na rua e a gente não vê mais a vida como era antes, né? A tecnologia teve um impacto muito forte nisso, enfim, muitas camadas. Daria pra gente falar sobre muitas coisas aqui nesse aspecto. Mas, ainda assim, mesmo em meio a um mundo muito agitado e hiperestimulado que a gente tá, é muito importante que a gente busque formas, e eu acho que até urgentemente que a gente busque formas de andar um pouquinho na contramão, nem que seja de vez em quando. Ou seja, num mundo muito acelerado, o quanto a gente conseguir desacelerar é muito benéfico pra gente. Até porque, como seres humanos, será que a gente foi criado para esse tipo de coisa? Esse tipo de aceleração? É o que eu falei, são muitas camadas pra gente pensar, e eu acho que talvez a gente nem tenha respostas pra tudo, não é mesmo? A vida é isso, afinal, viver é isso. Viver é uma perpétua incerteza, como eu vi num livro uma vez da Ana Sui. Enfim, só que mesmo em meio a todas essas incertezas, a gente controla o que tá no nosso controle, ou seja, o mínimo que a gente consegue fazer, a gente pode fazer, né? E o descanso é uma dessas coisas, porque ele acabou virando algo que você precisa aprender a fazer. Era para ser natural, não é mesmo? Mas a gente consegue? Mas vamos lá então, sem enrolação, para os tipos de descanso. Como alguém que passou ali pelo burnout, né, como eu falei ali, e era uma pessoa workaholic, eu tive muita dificuldade de descansar, sempre na minha vida. Mas aí, pra gravar esse vídeo aqui, porque eu pensei, passou pela minha cabeça, e eu falei assim, será que não é um tema interessante pra falar sobre? Porque pra mim, ao mesmo tempo que eu penso, mas é óbvio, mas ao mesmo tempo não é óbvio, porque pra mim não era. E como pra mim não era, pode ser que pra pessoa que tá nesse momento, talvez não seja. E é por isso que eu tive a ideia de gravar. E aí, com isso, eu pensei, nossa, eu vou pesquisar sobre como descansar. Chegamos nesse ponto.
E aí eu descobri uma coisa que eu já tinha ouvido falar bem por alto, mas eu achei bem legal, que é uma coisa que eu vou falar aqui, que são 7 tipos de descanso. São 7 tipos de descanso diferentes que a gente pode fazer para conseguir relaxar de fato e até conseguir criar esse hábito de ter mais descanso na nossa vida. E com isso, acaba que prevenindo também ser uma espécie de prevenção para um burnout da vida e coisas do tipo, né? Enfim, de qualquer forma, um refúgio para essa hiperestimulação que a gente vive, né? Esse contexto que a gente vive hoje em dia. E aí eu até peguei aqui, eu anotei, tô aqui com o meu computador para ter a colinha aqui dos 7 tipos de descanso. E aí vamos falar disso então, desses 7 tipos, porque eu acho que são muito bons. Inclusive vou complementar com um post que eu vi esses dias, eu vou dar os créditos, claro, porque é de um centro de instituto de psicologia maravilhoso, que se você não conhece, eu super indico, que é o Eureka. Eureka, acho que é isso. Eu vou deixar aqui na descrição, enfim, em algum lugar aqui aparecendo, mas eu vi um post muito bom sobre, nessa mesma pegada de descanso, sobre como descansar a partir do tipo de trabalho que você tem. Então, achei assim, ó, maravilhoso. A gente já vai falar disso, espera, só para não perder o fio da meada. Os 7 tipos de descanso, eles são descanso físico, mental, sensorial, emocional, social, criativo e espiritual. Vamos falar de cada um rapidinho. No descanso físico, acho que é o mais óbvio, né? Que é aquele onde o seu corpo, o físico mesmo, precisa relaxar. Então, dormir, por exemplo, acaba sendo um tipo de descanso, ok? Mas não é só isso. Aqui eu coloquei até exemplos para a gente não esquecer de falar. Mas, por exemplo, cochilar, se alongar, caminhar sem pressa, fazer yoga e tudo que envolve o movimento de desacelerar o corpo. Então, para um corpo que está muito cansado, o descanso físico ajuda muito e não só ajuda, como é fundamental, né? Então, coisas como yoga, caminhar, uma caminhada leve, alongamento, esse tipo de descanso mais levinho, na maioria das vezes, para quem tem muito movimentação física, precisa desse tipo de descanso. E aí eu vou já complementar com um post que eu vi da Eureka, que ele fala o seguinte: para o tipo de trabalho onde você tem um trabalho físico, né, onde você movimenta muito o seu físico, por exemplo, trabalhos como produção, centro de fábrica mesmo, sabe? Enfim, tem uma infinidade de trabalhos nesse sentido, onde você cansa o físico, você movimenta muito o físico. Inclusive, a linha mais do atleta, né, da performance, da alta performance, educador físico, personal, esse tipo de coisa, onde o físico, né, tá ali muito ativo todos os dias. Talvez na hora de descansar seja interessante uma coisa mais leve, uma pegada mais leve mesmo, porque o corpo tá exausto, né? Pensa. Então você precisa aí separar momentos de ter descanso de fato na sua rotina, onde você saia da aceleração, né? O contrário, justamente. Depois ele vai trazer o descanso mental aqui nos 7 tipos, tá? Exemplos de descanso mental: fazer pausas entre tarefas, parar de resolver coisas o tempo todo, isso aqui é um bem clássico. E reduzir estímulos, ou seja, reduzir telas, por exemplo, coisas que deixam a gente muito pilhado. Tá, ok. Isso aqui são alguns exemplos, mas eu vou complementar com o post do Eureka também. Ele fala sobre quando você tem um trabalho mental, aquele trabalho mais intelectual, por exemplo, é um tipo de trabalho onde você passa muito tempo exercendo o intelecto. Então, por exemplo, trabalhos como pesquisa, quando você faz muita pesquisa, estudo, é um tipo, né, de esforço intelectual. O que mais? Trabalhos que você precisa pensar de forma muito estratégica, gerenciar também, gestão, né? Esse tipo de coisa onde você faz um esforço intelectual muito grande, como se fosse um estudo mesmo, sabe? Um curso onde você está estudando. Você sente que você precisa ali de um pensamento crítico, de um raciocínio e se esforçar muito nesse sentido. Para esse tipo de trabalho, o ideal é que você busque descansos aqui na pegada do descanso mental, onde você vai fazer uma atividade oposta a isso. Então, por exemplo, você não vai, eu quero assistir um podcast enquanto eu descanso. Minha filha não vai colocar um podcast onde você vai ter que ficar ali pensando. Sabe aqueles podcasts, sei lá, de política, de crítica social, aquela coisa assim, onde a última coisa que você vai fazer é não pensar. De alguma forma, ele vai te estimular a pensar. Esse tipo de
conteúdo, por exemplo, não seria o melhor para você consumir para descansar, já que você passa ali muito tempo do seu dia, do seu trabalho, fazendo grandes esforços mentais. Então procura coisas mais relaxantes, coisas fúteis, né, que você julga até como fútil muitas vezes. Então uma fofoca, um entretenimento, alguma coisa assim para relaxar mesmo, sabe? Uma série, se você quer ter esse tipo de descanso, no caso, colocar alguma coisa para assistir. Mas se você puder, o que é ainda melhor é você fazer ter descanso fora das telas, né? Então, de repente, até parar e ficar olhando para o nada, pode ser um descanso muito bom. E eu, inclusive, fiz muito isso, porque eu tive trabalhos assim, intelectual, eu me identifico muito nessa pegada do trabalho intelectual. Muitas vezes, tudo que eu precisava é parar. Eu parava em frente à minha janela, porque eu não tinha uma vista, uma paisagem muito maravilhosa, enfim, eu não tinha como, né, parar ali no meio de um campo verde, igual a gente idealiza nos filmes, e ficar lá olhando pro nada. Então, eu não tinha esse privilégio, mas o que eu podia fazer é parar em frente à minha janela, ficar olhando a árvore que tinha ali, ou pro céu, e ficar lá olhando um tempinho, ficar descansando uns minutos nesse sentido. E ajudava muito. Nossa, principalmente a vista, a cabeça, sabe? Então, às vezes, você precisa disso. Parar um pouquinho, ficar olhando pro nada. Confia. Vai lá tentar. Então, coisas nesse sentido, onde você faça justamente o oposto do que você faz no trabalho. Atividades manuais também pode ser uma boa. Depois ele vai falar sobre o descanso sensorial. Aqui ele traz exemplos de menos luz, menos som, menos tela, um tempo em silêncio. Isso é bem legal, porque principalmente se você trabalha em lugares onde tem muita luz, por exemplo, hospital, ambientes que é aquela luz branca forte, sabe? Onde você precisa ficar muito ativo. Ou então, se de repente você vai para uma faculdade, uma sala de aula, e você tem aquelas luzes fortes. Sabe esse tipo de coisa? Onde a cabeça, tudo que ela precisa muitas vezes é diminuir as luzes. Pode parecer bobo, mas pode ajudar muito sua cabeça. E aí também, por exemplo, se você trabalha com cozinha, onde você tá tendo que ter os sentidos muito aguçado, né? O sentido olfativo muito aguçado, ou certos tipos de sentidos mesmo do corpo. Por exemplo, eu sou frentista, trabalho num posto de gasolina. O cheiro ali dos produtos e tal, né? Do álcool, pode dar uma canseira muito grande na gente, porque a gente fica cheirando aquilo muito tempo. Então, às vezes, você ir para um lugar, um campo aberto, um parque, alguma coisa onde você não tenha, sabe, onde você consiga respirar melhor, embora até para respirar tá difícil, porque nem o meio ambiente tá bom. Enfim, gente, a gente faz o que pode com o que tem hoje em dia, né? Então, tenta procurar aí momentos de você não ficar inalando coisas que você inala ali o tempo todo no trabalho, sabe? Certos tipos de descanso também nesse sentido. Depois, vamos ver o que mais. Temos o descanso emocional. Ah, isso aqui é legal, hein? Exemplos: conversar com alguém que te acolhe sem julgamento, escrever num caderno, chorar. Isso aqui é bem interessante, ainda mais quando você tá passando por um momento, por exemplo, talvez seja você até se identifique, uma transição de carreira ou passar por um momento de reescolha, né? São momentos assim que tá tudo muito sensível pra gente, porque lidar com a pressão de ter que escolher uma nova área, ou então de passar por uma transição no sentido de, poxa, tá tudo bonitinho aqui, mas eu não tô feliz, então eu vou ter que passar pelo desconforto de trabalhar com o que eu trabalho hoje, mas ao mesmo tempo me transitando pra nova área. Isso gera um desgaste emocional, é um cansaço emocional, é bem normal. Isso acontecer é até esperado para o processo que faz parte. Então, às vezes, nesse momento, rola ali uma certa angústia, pesar emocional e coisas do tipo, porque é difícil mesmo, é uma fase difícil. Com isso, você encontrar meios de tentar expressar essas emoções pode ajudar muito. Por exemplo, o caderno aqui, né? Você conseguir ter um caderno de registro de emoções, um diário. Eu vou dar um exemplo aqui até meio particular, mas assim, eu gosto muito de escrever, mas tem momentos que eu não tô pra escrever, que eu preciso falar. Só que, eu não vou fazer isso só na terapia, porque daí eu tenho que esperar o dia da terapia. Então, às vezes eu preciso só falar. Gente, eu ligo a câmera do meu celular, eu não deixo registrado, depois eu apago. É só pra mim desabafar. Eu ligo a câmera do celular e começo a falar. Por quê? Porque eu preciso conversar, sim. Ou às vezes eu converso sozinha mesmo. Faz parte também, enfim. É uma forma que eu encontrei, sabe, de botar pra fora. E quando eu falo, em palavras mesmo, torna mais real. E aí eu consigo me ouvir e entender melhor aquilo que eu tô pensando, sabe? Então sai um pouquinho do pensamento automático, da angústia, mas
tentar externalizar ela para que daí eu ouça e entenda o que eu tô falando, interprete melhor e às vezes até consiga solucionar melhor aquilo. Então, acaba que me gera um descanso emocional no sentido de alívio emocional. É muito legal. 5, o tipo 5 de descanso é o descanso social. Exemplos, né, de tipos de descanso social. Se afastar de gente que te drena, ficar sozinha, em geral tenha momento sozinha. E aí, com isso, a gente entra no descanso não, no exemplo que eu falei do post, que é quando você tem um tipo de trabalho muito comunicativo, onde ele vai puxar muito do seu social, ele vai te custar muito do social, porque você vai estar se relacionando com gente o tempo todo. Por exemplo, uma psicóloga que passa o dia ali atendendo, falando com inúmeras pessoas diferentes, vendo histórias diferentes, pensa tanto de informação na cabeça. O meu trabalho mesmo como orientadora de carreira, eu atendo, né, pessoas assim no 1 a 1, no individual, então eu canso muito socialmente falando, assim, nesse sentido. Eu também trabalhei já muito com atendimento. Atendimento também se encaixa muito aqui nesse tipo de trabalho do comunicativo. Então, de qualquer forma, nesses exemplos, nesse tipo de profissão onde você passa muito tempo ali se socializando, tendo que ter esse esforço, assim, de comunicação social e tudo mais, é muito importante que você tenha esse descanso social, onde você tenha tempo com você mesma, tempo sozinha mesmo, sabe? Sem precisar ficar falando e ouvindo pessoas. Isso é muito importante. Inclusive, um desabafo aqui, rapidinho. Passei muito tempo da minha vida atendendo ali pelo WhatsApp, trabalhando para clientes e fazendo suporte no WhatsApp. E com isso, teve muitas vezes que eu não conseguia pegar no WhatsApp para me socializar pessoalmente. Então, com as pessoas do meu pessoal. Porque eu passava tanto tempo ali conversando com pessoas, dando suporte e tudo mais, que eu não conseguia ver o WhatsApp na minha frente, eu não conseguia falar com as pessoas. Então, eu demorava muito para responder. E com isso, até hoje, assim, eu demoro meio para responder. Como o meu trabalho é um trabalho, hoje eu entendo, porque eu me culpava pra caramba. Hoje em dia eu me culpo muito menos, porque eu entendo que eu passo muito tempo me socializando. Por exemplo, aqui, ó, eu tô gravando um vídeo. Esse tipo de trabalho, de criação de conteúdo, por exemplo, exige muito da gente, do carisma, do social, da comunicação. E aí, com isso, eu preciso de momentos sozinha, momentos que eu vou ficar sem falar nada, sem falar com ninguém, ouvir ninguém, ler nada, sabe? Nesse sentido. Então hoje eu entendo que meu cérebro precisa desses momentos e desses descansos. E às vezes eu não vou conseguir dar a atenção que eu gostaria para as pessoas, mesmo amando as pessoas ao meu redor. Eu não vou conseguir dar a atenção plena, que às vezes as pessoas até merecem, porque eu passo muito tempo fazendo isso durante o dia no trabalho, então naturalmente eu não vou conseguir fazer isso em todas as áreas da minha vida, entende? Então, voltando para o descanso, tenha esse tipo de descanso social, principalmente se você tem esse tipo de trabalho. E aí, a gente está chegando no final. O 6º tipo de descanso é o descanso criativo. Exemplos: ver arte, andar no parque, viajar, ver o mundo sem intenção de produzir. Isso aqui vai fazer muito sentido se você é uma pessoa criativa, mas muito sentido. Eu, como alguém que sou, me identifico muito, porque eu tenho, assim, a tendência natural de ver algo e querer registrar. E não é necessariamente para postar, para tornar público, porque muitas vezes eu não posto, na maioria das vezes eu não posto, inclusive, mas é porque eu tenho o olhar para as coisas no sentido de arte, naturalmente. Então eu sempre vou olhar, às vezes eu olho por uma coisa, eu quero desenhar aquilo, mesmo não sabendo desenhar direito. Às vezes eu olho, por exemplo, uma coisa que me fascina, coisa de pintura. Paisagens bonitas, eu amo fotografia, amo fazer vídeo no estilo de cinema, meio filme, sabe? Compor cenários, amo decoração, esse tipo de coisa, eu amo mesmo esse tipo de coisa. É tanto que na onde eu consigo encaixar isso no meu trabalho, eu encaixo. Então, por exemplo, eu amo produzir uma arte de Instagram, um design, eu amo dar pitaco em coisas de artes. É tanto que os clientes sempre me perguntavam esse tipo de coisa, porque eu tenho um certo senso estético desenvolvido nesse sentido, e eu acho que também é até natural, porque eu gosto, né? Gosto de compor cenário para vídeo e tudo mais, esse tipo de coisa. Então, aonde eu tô podendo desenvolver essa coisa, esse meu lado criativo, tô desenvolvendo e tô explorando ele. Só que ao mesmo tempo eu também preciso desse descanso. Então, coisas como, por exemplo, conseguir admirar alguma coisa, uma arte, sem registrar, é um esforço para mim e ao mesmo tempo um descanso. Porque é só apreciar, sabe? E tudo bem também, às vezes eu consigo só apreciar, mas nesse sentido de, ok, cérebro, não precisa ficar ligado o tempo todo, pode descansar, relaxar, apreciar com calma, sem pressão nenhuma, sabe? E também fazer coisas no sentido da arte mesmo que te relaxe. Como, por exemplo, um trabalho manual, uma pintura.
Eu amo pintar coisas, aí eu tô falando de desenho mesmo, sabe? Aquela pintura assim de criança, que a criança gosta de sentar e desenhar. E tô falando disso, não sou artista nesse sentido nem nada. Esse tipo de coisa, faça esse tipo de coisa se você lida com trabalhos criativos, ou então se você trabalha com algo mais monótono e é uma pessoa criativa, então de repente no trabalho você não tem a oportunidade de se desenvolver tanto esse lado seu, mas você precisa disso. Encontre formas de você ter, nem que seja como um hobby, que vai te ajudar também a descansar nesse sentido. E aí, pra gente fechar, o descanso espiritual. Aqui ele traz uns exemplos, como meditar, rezar, se reconectar com o que te dá sentido. Isso aqui é bem legal, porque é sobre a espiritualidade. E claro que talvez você fale, Dai, mas às vezes não faz sentido pra mim, né? Eu não tenho uma religião específica, e se você tiver, pra você talvez faça ainda mais sentido, mas se você não tiver também não tem problema. Porque aqui não se trata de uma religião, né? É sobre a espiritualidade, seu lado espiritual. Eu vou dar um exemplo assim bem aleatório. Muitas vezes a gente precisa desse descanso espiritual e não é nem no sentido de, sei lá, ir na igreja, por exemplo, coisas assim. Pode ser um descanso de recuperar as energias e às vezes as energias internas. Eu não tô nem falando de energia de ambiente, né, de contexto que você tá ali inserido, enfim. Mas no sentido de você olhar pra dentro e se reconectar e recompor certas energias que você precisa. Às vezes você tá muito com o corpo muito tenso, por exemplo, e você ao fazer um yoga e conseguir se concentrar no seu corpo, relaxar e trabalhar ali essa reconexão com o corpo, te ajude a tirar essa tensão, sabe? Tô falando aqui do descanso de meditação, no sentido da conexão mesmo, sabe? A conexão. Eu acho que esse descanso espiritual, ele é diretamente ligado à conexão. A conexão com você mesmo, com o seu corpo. E se você tem uma religião, com a sua religião, enfim, com o que você acredita nesse sentido. E se você não acredita em nada, de repente, talvez se conectar com você mesmo, enfim. Alguma coisa aí talvez faça sentido pra você. E é por aí. Bom, que eu queria trazer muito sobre esses 7 tipos, porque eu achei interessantíssimo e eu acho que casou muito com o post lá que eu falei. Eu vou deixar ele aqui, eu sei que eu falei dele bastante e eu vou tentar deixar as referências e tudo mais. Então, veja esse post lá no Instagram do Eureka, é uma página muito legal de psicologia. Eu recomendo muito. Pra gente fechar esse vídeo, acho que é legal também a gente falar sobre a questão da culpa que às vezes a gente tem sobre não descansar. Entenda que você está num contexto de momento, época, espaço, tempo, do universo, enfim, do mundo, que é muito compreensível isso. Tá muito difícil descansar hoje em dia, né, gente? A gente vive num mundo louco, a real é essa. E também a cultura. Vamos falar de que, às vezes, existe muita pressão da alta performance, muita cobrança pra gente ser uma pessoa super performática, performar bem em todas as áreas. E até pra descansar, muitas vezes a gente é estimulado a descansar no sentido de descanso para repor suas energias para você ser mais produtivo. Então, olha o significado do descanso aqui. Aqui a gente está dando uma certa utilidade para o descanso, sendo que o descanso por si só não pode ser só descanso. É uma necessidade humana descansar. Ele não tem que vir com esse tipo de peso, entende? E se estão te colocando esse tipo de peso, de repente, ó, fecha aqui a boquinha das pessoas, o ouvido, sabe? Você é um ser humano. Se você é um ser humano, certo? Você precisa o quê? Você precisa descansar. Porque você foi feito pra dormir. Você foi feito pra descansar. Você não foi feito pra viver como uma máquina. Então, assim, relaxa. Relaxa o coração. Vai descansar sem culpa. Bem. E aí você entende, que eu volto lá pro começo, que pode ser que às vezes não seja burnout? Às vezes a gente precisa aprender a descansar mesmo, porque às vezes a gente não sabe, e tá tudo bem. É bem compreensível, como falei pra caramba aqui. Então, entenda, olha pro seu corpo, ouça seu corpo, tenta entender se no meio da sua rotina você não esteja precisando, de repente, de algum tipo aqui de descanso, do que a gente viu, a gente conversou bastante, vários exemplos pra você. E se mesmo assim, com tudo isso, você fala, não, tem alguma coisa muito errada, aí de repente compensa você procurar uma terapeuta, entender o que está acontecendo aí. Se de repente você vê que é algo voltado para o trabalho, para alguma dúvida sobre carreira mesmo, transição, área, enfim, coisas nesse sentido, talvez eu consiga te ajudar como orientadora de carreira. Vou deixar aqui meus contatos, caso você queira falar comigo, fica à vontade, me chama, a gente conversa. Mas, no geral, ouça seu corpo, que é bem importante você ouvir seu corpo para sempre prestar atenção no que ele tá te dizendo. Ele sempre diz algo pra gente. E o descanso também faz parte disso.
Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, tem vídeos parecidos aqui com essa pegada, com esse tema. Te convido a assistir. Fica por aqui, curte esse vídeo, compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, que talvez você saiba que esteja precisando. Se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos, tá bom? Um beijo e até lá. E vai descansar.